Aluninhos, atendendo a pedidos, o Teacher Marcelo, na aulinha de hoje, nós iremos revisar um pouquinho a respeito dessa parte de nomenclatura e eu vou falar um pouquinho da formulação dos sais. Um exercício muito bonito que tem na apostila, lá na página 324, a parte de Química 3, apostila 2. Bora lá, pessoal! Sempre quando eu me refiro à nomenclatura dos sais, tem que ficar muito claro na minha cabeça que a nomenclatura do sal, na verdade, deriva da nomenclatura do ácido. Por exemplo, quando eu tenho um ácido hidrácido, ou seja, não tem oxigênio na molécula, a terminação é hídrico. Quando eu penso num sal que deriva desse ácido, a terminação ela vai para eto. Tudo bem? A mesma situação acontece quando eu tenho um ácido oxiácido, ou seja, apresenta oxigênio na molécula. Quando o ácido termina com ico, o sal termina com ato. Quando o ácido termina com oso, o sal termina com ito, pessoal. Daí eu vou lembrar aquele lance: doloso, mosquito, timato, tibico, timeto, no vidrico. Então seria mais ou menos assim. O que você não pode esquecer? Primeira situação, carga fixa. Essa colinha aqui é essencial. Todo mundo que é do grupo 1, eu coloquei 3 exemplos: lítio, sódio e potássio. A carguinha é 1+ sempre. Grupo 2 é 2+. É bom você lembrar o magnésio, o cálcio e o estrôncio. Tudo bem? Depois eu não posso esquecer do alumínio, que é 3+, do zinco, que é 2+, do íon amonio, que é NH4+, o cádmio é 2+, e a prata é a G+. Para a gente lembrar rapidamente, o teacher colocou uma colinha do banana com Nutella. Então me ajuda, moçada. Banana com Nutella para sorvete colorido. Banana com Nutella para sorvete colorido. Ficaria próximo disso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois eu faço assim, ó. 3, 3, 3. 4, 4, 3. Aluninhos, essas informações tem que saber. Você vai observar agora com detalhes que essas informações elas serão importantes na nomenclatura e na formulação dos sais. Tudo bem? Quando eu me refiro a um oxiácido que possui o elemento químico cloro, o padrão desse cara vai ser o HClO3. Observou a importância desses números? Se eu penso num camarada que ele tem de repente o fósforo na molécula, o padrão seria o H3PO4. Convém ressaltar que o padrão, a terminação é o quê? É ico. Esse padrão, quando perde um oxigênio, a terminação seria o oso. E quando ele perde mais um oxigênio, a terminação seria o hipooso. Então, o nome desse cara, por exemplo, isso aqui seria o ácido clórico, o ácido cloroso e o ácido hipocloroso. Observe esse primeiro exemplo que o teacher colocou para vocês. Então eu vou pensar assim, ó, Cu2SO4. Se eu coloco esse cara em água, ocorre um fenômeno que se chama dissociação. Essa dissociação, ela forma Cu+
e SO4, 2 menos. SO4, 2 menos. Esse SO4, 2 menos, galera, ele veio desse ácido aqui, ó, H2SO4. O nome desse ácido é o ácido, observa, isso aqui é padrão, o H2SO4 ele é padrão, e se ele é padrão, ele termina com ico, tudo bem? Então esse cara é o ácido sulfúrico. Agora, de ico no sal, eu passo para ato. Então o nome desse sal seria o sulfato de, quem que é esse cara aqui? Cobre, sulfato de cobre. Detalhe, o cobre é o Cu. Eu tenho o Cu na carga fixa? Não. A gente observa que essa carguinha do cobre é Cu+. Então, isso aqui seria o sulfato de cobre 1, algarismo romano, entre parênteses. Tudo bem, pessoal? O teacher vai fazer com vocês 3 bons exemplos, ok? Então, tá bom. No segundo exemplo, eu vou pensar assim, ó. AuNO2, 3. Se você coloca esse cara em água, você observa que esse parênteses, ele se encontra ao lado do NO2. Esse 3 que está aqui fora, essa carguinha, ela volta positiva. Então, ficaria AU 3+, e NO2 menos. A parte negativa, que seria o ânion, isso aqui deriva do ácido. Que ácido que é esse cara? É o HNO2. Olha para esse HNO2, observa a presença de oxigênio e vamos identificar o cara aqui. O padrão do nitrogênio seria o HNO3. O padrão do nitrogênio, o ácido nítrico. Esse cara, quando perde um oxigênio, ele passa a ácido nitroso. De oso eu passo para ito, então o nome desse sal seria o nitrito de. AU é quem, pessoal? O AU é o ouro. Qual é a carguinha do ouro? Observa, o ouro não se encontra nas cargas fixas. Então, isso aqui seria, o ouro é 3+, seria nitrito de ouro 3. Beleza? Olha o próximo exemplo, que bonito. NH4Cl. Se você põe esse jovenzinho em água, forma NH4+ e Cl-. Esse Cl-, ele veio evidentemente do HCl. Observa que isso aqui é um hidrácido. Esse camarada é conhecido como um ácido clorídrico. De hídrico eu passo para eto, então isso aqui seria o cloreto, colocar aqui, ó, cloreto de amônio. O amônio, que é o NH4, é carga fixa, pessoal. Então, eu não preciso identificar o NOx do cloreto de amônio. Agora, aluninhos, olha essa segunda situação. Quando eu me refiro à formulação dos sais, eu vou pensar assim, ó. O teacher colocou aí, ó, o exercício 2 da página 324, Química 3, apostila 2. Primeiro exemplo, cianeto de crômio. Cianeto, olha a terminação disso aqui, ó, eto. Observe, essa primeira parte da nomenclatura, isso aqui origina o ânion. E a segunda parte da nomenclatura origina, evidentemente, o cátion.
Então, se é cianeto, é porque esse cara de eto, ele já foi hídrico. Então, na verdade, esse cianeto, ele derivou do ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Agora ficou mais fácil para a gente descobrir o cianeto. Eu sei que esse cara, ele será H+, e Cn-. Teacher, encontrei o cianeto. Agora, crômio 3. O crômio é o Cr3+. O cianeto é o Cn-. A junção desses dois, aluninhos, as cargas, elas cruzam, tchansky. Então, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Você observa que o sinal desaparece e só vai um número. Então, ficaria assim, ó, Cr, Cn, parênteses, 3. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Vamos fazer mais um. Nitrato de chumbo. Mesma situação. O átomo dá origem ao ânion e o chumbo dá origem ao cátion. Beleza? Esse cara já foi o ácido nítrico. Ácido nítrico é o padrão. É quem? É o HNO3. Se você coloca esse cara em água, você observa a formação do nitrato. O nitrato, pessoal, exatamente isso aqui, o nitrato. Agora, chumbo 2. O chumbo 2 é o Pb2+, e o nitrato, o NO3-. Então, quando a gente cruzar essas cargas, olha só, o sinal desaparece e só vai o número. O sinal desaparece e só vai o número. Como ficaria isso? PbNO3, 2. Tudo bem? Aluninhos, carbonato de estrôncio. O átomo deu origem ao ânion e o estrôncio originou o cátion. Então seria átomo-ico. Isso aqui veio do ácido carbônico. O ácido carbônico é H+, CO3, 2-. Então eu já encontrei aqui, pessoal, o carbonato. O estrôncio, você observa que ele está no grupo 2. Então, o estrôncio seria o Sr2+. Agora, pensa comigo, aluninhos. Sr2+, com CO3 2-, cargas iguais de sinais opostos, tchansky. Então, esse carbonato de estrôncio seria o SrCO3. Tudo bem? Seres das trevas. Continuando no número 2, nós vamos fazer agora a opção D, E, F, G. O teacher, como é seu amigo, ele vai dar um tempinho para você pensar nesses 4 sais. Tudo bem? E aí, moçada? Bora lá então? O primeiro exemplo seria o clorato de ferro 2. Clorato, isso aqui é átomo, evidentemente ele veio do ácido clórico. O ácido clórico é o padrão. O padrão, o teacher colocou aqui para vocês, ó. O ácido clórico seria o HClO3. Então, se eu colocar esse HClO3 em meio aquoso, isso aqui forma H+ e ClO3-. Esse ClO3-, isso aqui é o ânion clorato.
Tudo bem? Quando eu penso no ferro 2+, com ClO3-, essas cargas, moçada, elas fazem isso aqui, ó, Tchansky, Tchansky. Vai o número e desaparece o sinal. Então, isso ficaria mais ou menos assim, ó, FeClO3, 2. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Olha o próximo exemplo, sulfato de cobre 2. Esse átomo, na verdade, ele veio do ácido sulfúrico padrão. Esse padrão é o H2SO4. Isso aqui, em meio aquoso, ficaria H+, e SO4, 2-. Tudo bem, moçada? Então, eu já encontro, evidentemente, esse sulfato. Esse sulfato é o SO4, 2-. Quando eu coloco aqui, ó, cobre 2+ e SO4, 2-, cargas iguais de sinais opostos, Tchansky, Tchansky. Então, isso seria o famoso QSO4. Tudo bem? Iodeto de césio. Essa terminação eto veio do ácido iodídrico, que é o HI. Coloca o jovenzinho em água, H+ e menos. Então, o iodeto está aqui, ó, o I-. O césio está presente no grupo 1, CS+, e I-. Cargas iguais, sinais opostos, Tchansky, Tchansky. Então, isso aqui seria o CSI, iodeto de césio. E o último exemplo, fosfato de magnésio, ato. Isso aqui veio do ácido fosfórico, que é o padrão. Esse padrão é o H3PO4, ácido fosfórico. Esse H3PO4, pessoal, isso aqui ficaria H+ e PO4, 3-. Tudo bem? Então, isso aqui seria o fosfato. Esse fosfato, quando ele se liga com o magnésio, grupo 2, a carguinha é 2+, eu vou cruzar essas cargas e vai desaparecer o sinal. Então, ficaria Mg3, parênteses, PO4, 2. Observa que a presença de 2 ou mais elementos, eu coloco isso aqui em parênteses, porque esse 2 vale tanto para o fósforo quanto para o oxigênio. Tudo bem, pessoal? Tamo junto? Vocês podem continuar fazendo esse número 2 e certamente na semana que vem a gente vai ter algum plantãozinho e a gente vai dando continuidade no curso de acordo com a necessidade de vocês no plantão, pessoal. Apesar da distância, estamos sempre juntos e um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês, pessoal.